Existem 3 tipos de pessoas no mundo: as que já entraram com ação contra assédio moral, as que sofrem assédio moral, mas não entraram com ação, e as que não sabem que estão sofrendo. Qual é o seu caso? Só em 2021, na cidade de São Paulo, mais de 16 mil pessoas entraram com ações trabalhistas. Mas é o seguinte, 87% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho não denunciam, não entram com ação, não fazem nada, têm medo da represália que vão sofrer pelas pessoas que cometem o assédio. Esse é o seu caso? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o assédio moral, como ele pode se manifestar no seu trabalho e quais as formas de denunciar e de você não sofrer isso por muito tempo e as consequências de você ficar aguentando isso. Oi, eu sou Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Uma vez eu tava ouvindo um podcast, assistindo um vídeo, o contexto era discriminação. E uma pessoa disse assim: você não sentiu quando você falou? Você não sentiu quando você ouviu que alguma coisa estava errado? E é esse o conceito do, basicamente assim, em linhas abrangentes, o conceito do assédio moral. Quando você vive, quando você sente, você sabe que alguma coisa não tá certo. Não ignore esse sentimento, não ignore seu instinto. O assédio moral é aquela situação que a gente passa, eu vou explicar detalhadamente, mas em regras gerais, é aquela situação que a gente passa, que depois a gente fica se remoendo, pensando se deveria ter feito alguma coisa diferente, se deveria ter falado alguma coisa diferente, que aquela situação não estava certa, que você se sentiu muito mal. Esse é o conceito do assédio moral pra você. Esse é o instinto que você tem que ter. Quando você passar por uma situação em que você se sentiu humilhada, depreciada, exposta para as pessoas, isso pode ser sim assédio moral. Então você tem que prestar atenção. Mas nesse vídeo eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre assédio moral. Então, Isabela, o que é assédio moral? Assédio moral é toda a prática de humilhação e exposição de trabalhadores de forma reiterada. Ou seja, para ser assédio moral precisa acontecer mais de uma vez. E se acontecer só uma vez? Então não é assédio moral, é violência psicológica. E o que acontece quando é violência psicológica? Você pode pedir uma rescisão indireta, isso é tema para outro vídeo, mas você pode pedir uma rescisão indireta e falar que você foi humilhado no ambiente de trabalho, isso é ok. Mas você não tem direito à indenização e aos direitos de quem sofre um assédio moral, que é uma coisa mais séria, é uma prática reiterada, que mina a autoestima da pessoa, mina a autonomia da pessoa. Então é isso. O assédio moral acontece várias vezes. A violência psicológica acontece uma vez. A prática do assédio moral, ela acaba com o ambiente de trabalho, deixa o ambiente de trabalho hostil, deixa o ambiente de trabalho... Sabe quando você levanta da cama e você não quer ir trabalhar? Você não quer, na verdade, levantar da cama, sair, ir trabalhar, só de você pensar em chegar no emprego já é aquela, tristeza absoluta? Isso pode ser, sim, um assédio moral que você esteja sofrendo e você nem sabe. Eu, durante muito tempo, tive um emprego em que eu não gostava de levantar para ir trabalhar. E eu pensava que isso era meio que uma preguiça da minha parte, um corpo mole. E aí eu amadureci e percebi que em outros empregos eu não tinha essa dificuldade. Mas lá, que é onde eu era exposta, onde eu era humilhada constantemente, eu tinha essa dificuldade. Então não é questão do emprego. Você sentiu uma preguicinha eventual num dia de frio ou num dia mais preguiçoso de você ir trabalhar, tudo bem. Mas se você sente essa preguiça sempre para levantar para ir trabalhar, talvez você precise rever o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Tá, mas quem é o assediador? Pode ser mais de uma pessoa? Gente, quanto a isso não tem muita regra. Pode ser sim o gerente ou o supervisor ou a pessoa que está acima de você cometer assédio moral contra você. Pode uma pessoa, um trabalhador comum, cometer assédio moral contra um gerente. Pode 10 pessoas cometer assédio moral contra uma pessoa, pode uma pessoa cometer assédio moral contra mais pessoas. Isso aí não tem muita regra. Se existe o assédio moral, não existe uma regra para determinar quem pode ser o assediador ou não. Se você sofreu, não importa se é o seu patrão, se é o seu inferior hierárquico na empresa, se são mais pessoas, se é uma pessoa, não importa. Se você tá sofrendo, é válido e qualquer um pode ter cara de assediador. Um exemplo muito
interessante sobre assédio moral é, não sei se vocês sabem, tem uma empresa aqui no Brasil que é muito conhecida de assédio moral. Mas ela tinha uma prática que era a seguinte, como que chama? Desculpa, eu tenho uma memória horrível. Motivacionais, aquelas coisas motivacionais, metas, não sei o quê. E se você não batesse a meta, você tinha que passar por alguma humilhação, ou se vestir de mulher quando é homem, ou o homem ou a mulher se vestir de homem, ou ter que dançar, ou ter que se fantasiar. Isso daí é assédio moral. E uma empresa aqui no Brasil tinha uma conduta muito... Elas queimaram um funcionário uma vez. É isso. Então, se você passou por alguma coisa disso, ter essa motivação muito assídua, sabe? Tipo, se você não bater meta, você vai ter que andar de calcinha sutiã na loja. Ou você vai ter que usar tal roupa, ou você vai ter que fingir tal coisa, você vai ter que dar em cima de cliente. Isso daí não pode, gente. Meta é uma coisa, a meta deveria ser motivação o suficiente. Você humilhar o trabalhador a fim de conseguir aquela meta não é motivação. Quais atitudes do assediador? Então, gente, esse tema é muito complicado, essa parte é muito complicada porque muitas são as atitudes do assediador. É difícil explicar, mas assim, o TST soltou uma cartilha dizendo as atitudes que não são assédio moral. É mais fácil identificar o que não é e todo o resto é. Se você se sentiu humilhado por uma situação e ela não está nesse o que não é, provavelmente ela é assédio moral. São 4 as definições do que não é assédio moral pelo TST. A primeira são exigências profissionais. O que é isso? O patrão exigir de você alguma coisa profissional não é assédio moral. Claro, Isabela, ele berrou comigo na frente de todo mundo exigindo que eu fizesse tal coisa. Sim, isso aí não é viável. Se ele pediu para que você fizesse alguma coisa, não significa que é assédio moral, significa que é o seu emprego. Você tem que fazer coisas e ele tem que delegar funções para você. Isso aí é normal. A atitude dele pode ter sido abusiva, então nisso você tem que procurar um advogado de sua confiança e perguntar se estava certo ou não, tá? Outra coisa que o TST diz que não é assédio moral, acúmulo de serviço. Isabela, eu li uma vez que acúmulo de serviço é assédio moral. Mas tem um limite. Por exemplo, se você trabalha com venda e você tá no Dia das Mães, você vai ter um acúmulo de serviço, certo? Certo. Apesar da empresa contratar terceirizados para te ajudar, existe o acúmulo de serviço. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo mais ou menos, final de ano, existe esse acúmulo esse aumento de serviços. Mas são aumentos de serviços normais para a época do ano. Eu garanto que, sei lá, em janeiro você fica, se você é vendedora de loja, você fica sem fazer nada praticamente, porque eu já trabalhei como vendedora, mas em dezembro é uma loucura. Então, esses aumentos proporcionais, eles são ok, é previsível. Agora, se ele te dá um aumento de trabalho que não seja nessas características, que não tenha um motivo, e é só porque ele não quer contratar outra pessoa para fazer, então aí a gente pode ter uma medida que tá te assediando, às vezes, alguma coisa assim, entende? As outras 2 atitudes que o TST encara como não sendo de características de assédio moral, o uso de mecanismos tecnológicos de controle. Para saber onde você tá, para saber se você acessou o sistema, que hora você chegou no trabalho, se você chegou atrasada. Então, o ponto não é um assédio moral, é uma fonte do patrão saber se você tá cumprindo o contrato de trabalho ou não. A Isabela tá me espionando na minha vida pessoal, então, ok, temos outra coisa, né? Não é um emprego normal. Mas se ele quer saber a hora que você acessou o sistema, ou se você é um caminhoneiro, acompanhar o seu GPS para saber onde você estava, se você conseguiu cumprir as suas horas, se você trabalhou mais horas do que você poderia, isso tudo é enquadrado como possibilidade do empregador de controle de trabalho, tá? Outra coisa é más condições de trabalho. Isabela, quer dizer que eu posso trabalhar num lugar que tem rato? Então, amiga, vou te contar.
Na verdade, você pode, isso não é assédio moral. Isso daí é outra coisa que a gente vai trabalhar em outra situação, que é você estar no ambiente insalubre, no ambiente perigoso. Não sei, vamos aqui falar. Tem um banco aqui no Brasil que ele foi processado por assédio moral por ter deixado uma funcionária dele em sótão junto com o rato, junto com tudo, sem janela, sem nada, para que ela ficasse lá. Ela foi apelidada de Cinderela no próprio banco. E ela entrou com uma ação de assédio moral. Nesse caso, ela trabalhava em más condições de trabalho, mas era só ela, enquanto todo o resto do banco estava perfeita, sabe? Tipo, tinha boa iluminação, tinha boa limpeza, só que ela estava numa condição de sujeira. Mas a situação é a seguinte: se a empresa toda funciona nessa má condição de trabalho, não é assédio moral que você está sofrendo. Você pode pedir talvez uma insalubridade, alguma coisa assim, mas não é assédio moral. Ok, Isabela, eu tô sofrendo de assédio moral, o que eu faço agora? Você tem duas situações que você tem que encarar. Você pode sair desse emprego. Não interessa se o assédio acontece e você quer receber algum dinheiro por causa desse sofrimento que você tá tendo. A questão é, nenhum dinheiro vale a sua depressão, a sua ansiedade, essa humilhação que você tá passando. Então pensa, você tem como sair do seu emprego agora? Você tem uma fonte de renda? Você consegue arranjar outro emprego? Se sim, sai, não interessa. Isabela, eu quero ressarcir. Não pensa nisso. Sério, isso acaba com a sua autoestima, com a sua saúde psicológica. Não vai nessa. Tá, mas eu tenho que conviver com isso, eu tenho que ficar nessa situação horrível. Então você tem que seguir 3 passos para poder tentar se livrar dessa situação. O primeiro é reunir provas do assédio. Como que eu faço isso? Mensagem de WhatsApp, você e o assediador. Testemunha, né? É muito importante. E a sua palavra. Normalmente o assediador ele é bem espertinho porque ele não conversa por WhatsApp e ele tenta fazer algum tipo de assédio fora dos olhos públicos. Então, ou com pessoas que sabe que apoiam o assédio dele. Então, é difícil reunir provas. O que mais é presente na Justiça do Trabalho é o depoimento pessoal da própria vítima. Mas se você conseguir qualquer mensagem de WhatsApp, uma testemunha, mande e-mail para o seu empregador e fale assim que você está sofrendo assédio moral. Claro, se o seu empregador não for o assediador, mande e-mail, mostre que você está tentando evitar que isso aconteça. Tá, outra coisa que você pode fazer também para você tentar reunir provas contra o assediador é o seguinte: sempre que for entrar em um embate com ele, puxe ele para a presença de outras testemunhas que saibam o que ele faz com você. Então, se você quer questionar ele sobre alguma atitude, questione na frente de um colega de trabalho, de outro colega de trabalho, pergunte por que ele tomou aquela atitude, porque vai deixar ele bem sem reação e elas vão ter que falar alguma coisa, as testemunhas vivenciar essa situação. Buscar ajuda de colegas de trabalho e familiares, expor a situação, e não é para reunir provas, é para expor a situação, porque às vezes o que você passa, você não passa sozinho, você pode falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com a sua colega de trabalho, com a sua amiga. É importante que você tenha uma rede de apoio para te dar um suporte necessário nessas horas que você está passando por uma situação tão humilhante, porque a gente sempre acha que a gente é culpada daquela situação, mas não é. É a pessoa que tá te humilhando, te expondo sem nenhuma necessidade. E você pode denunciar. Falar com o setor responsável, denunciar no Ministério do Trabalho. Você fala com o setor responsável, normalmente é o RH, você manda um e-mail ou você escreve uma carta dizendo detalhadamente a situação que você passou. Se isso não adiantar, procure o seu sindicato da sua categoria. Informe eles o que está acontecendo, eles vão provavelmente ter um assessor jurídico que pode te auxiliar nessa situação e pode te mostrar o que você pode fazer. Se não der certo, você pode tentar denunciar no Ministério do Trabalho, que é um site que eu vou deixar aqui na descrição, que você clica e você descreve também o que está acontecendo com você. Mas não fique calado, o que você pode estar sofrendo, outros colegas de trabalho também podem estar sofrendo e você nem sabe. E outra coisa importante, se você não é uma pessoa que sofre assédio moral, mas o tempo todo desse vídeo você conseguiu pensar em uma pessoa do seu trabalho que está sofrendo isso, acolha, dê suporte, se ofereça para testemunhar, seja uma pessoa amiga dessa pessoa.
Isabela, você disse que eu tenho que provar, e como que eu posso provar isso? Gente, a prova do assédio moral é muito difícil. Eu já disse aqui, normalmente a gente não tem documentos, a gente não tem conversa com o agressor. O que mais é aceito na Justiça do Trabalho é o depoimento pessoal e o depoimento de testemunhas. Então procure testemunhas, vejam pessoas que vivenciaram essa situação com você, que viram o que você estava passando, e elas podem sim testemunhar no seu processo para fazer com que o seu direito seja reconhecido. Eu vou trazer aqui no canal também uma série de vídeos em que eu trato de casos de assédio moral que foram reconhecidos pela justiça e as suas indenizações. E quais foram as provas que eles precisaram juntar a fim de comprovar aquilo que estavam passando. Talvez seja o seu caso. Se você quer acompanhar esses vídeos que vão sair no canal, assim como outros que falam do ambiente de trabalho, clica aqui no inscrever-se, clica no sininho para você ser notificado quando sair um vídeo novo, clica no gostei para que as outras pessoas saibam o que está acontecendo também com elas, e comenta aqui o que você gostaria de ver ou qual a sua situação de assédio moral, para eu saber e te dar umas dicas do que você pode fazer. Todos os livros e artigos que eu usei para fazer esse vídeo estão aqui na descrição, caso você tenha interesse em saber mais. Pode acessar algum deles. E é isso. Tchau!